Boa tarde a todos. Estamos comenzando la segunda palestra de la sesión de hoy con el profesor Antonio Castelo de la Universidad de Sao Paulo. Y para presentar al profesor Antonio Castelo, paso la palabra al profesor Mauro Rincón. Adelante, Mauro, por favor. Ok, Juan, obrigado. Bom, é um grande prazer ter o Antônio Castelo Filho, popular Castelo, no nosso seminário. O Castelo fez graduação no IBILSE da Unesp, em São José do Rio Preto, em 1984, mesma universidade que eu também fiz. Ele fez mestrado e doutorado pela PUC, terminando em 1992. Ele foi orientado pelo Giovan Tavares dos Santos. Depois, o Castelo fez pós-doutorado na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, em Portugal, no período de 2016 e 2017. Atualmente, ele é professor titular da USP, no campus lá de São Carlos. O Castelo trabalha na área de matemática aplicada, computação gráfica e mecânica dos fluidos. Particularmente, ele trabalha com a parte de simulação numérica de escoamento de fluidos, geometria e topologia computacional e geração de malhas. Castelo é pesquisador 1D do CNPq. Ele já orientou 29 alunos de mestrado, 10 alunos de doutorado. Ele tem, na Web of Science, 705 citações e, pelo Google Acadêmico, 1.793 citações. Tá? Então, é um grande prazer a presença aqui do Castelo, e hoje ele vai falar sobre simulações de escoamento viscoelásticos utilizando o sistema Higgs-Flow. Segue aí, Castelo. Obrigado pela presença. Mauro, muito obrigado pela apresentação, e eu que agradeço também pelo convite para apresentar nesse seminário. Espero que vocês gostem da minha apresentação, e principalmente ela é uma apresentação de divulgação do novo sistema de simulação de escoamento de fluidos que eu estou desenvolvendo, e também estou aberto a colaborações, certo? Ok. Bom, esse sistema chamado Higgs-Flow, Higgs de Hierarchical Grid Flow, tá? Ele foi iniciado dentro de um projeto com a Petrobras, certo? Que o objetivo era para a simulação de escoamento de petróleo, principalmente voltado para o refino de petróleo. Tá? E tinha necessidade de um código mais robusto naquela época, e foi dado início a um sistema que fosse o mais flexível possível e que fosse também para ser utilizado por computadores em computador de grande desempenho, né, como clusters, né? Então, esse sistema ele foi iniciado em 2013, né, que é a parte base do sistema, que é chamado Higgs-Tree. Tá? Ele é um sistema responsável pela parte de estrutura de dados, que também denomina Higgs-Tree, pelo domínio multibloco e suas decomposições para fim de paralelismo, e da distribuição de propriedades no domínio, e também a aproximação utilizando métodos mínimos quadrados móveis e resolvedores de sistemas lineares. Posteriormente, eu desenvolvi um sistema Higgs-Flow, tá? Que é um sistema que é uma camada acima do sistema Higgs-Tree, tá? Que ele é voltado para a solução para a discretização das equações de Navier-Stokes e equações constitutivas, certo? E resolver essas equações. Só para ter uma ideia do grupo que trabalha ou já trabalhou comigo, né? Do ICMC temos o professor Leandro, o professor Adenilson, da UFO temos o professor Aristeu, o Ricardo Serfati da Petrobras, Fabrício do ICMC também, Rafael da UFO, Alexandre Afonso da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Luiz Ferraz da Universidade do Minho, Portugal, Manuel Silvino, Jonas e vários outros.
de Wesley para baixo, praticamente quase todos foram nossos alunos de mestrado e doutorado. Bom, como eu disse, né, o sistema RigFlow é uma camada que está acima do sistema RigTree. Eu vou destacar um pouquinho mais o sistema RigTree. RigTree, ele é responsável pelo domínio e sua decomposição, tá? As interfaces dos domínios com as malhas eulerianas e lagrangianas, e também os interpoladores e solvers de sistemas lineares, praticamente. E é nesse domínio que é feito todo o paralelismo do sistema. Já o sistema RigFlow, ele acopla o sistema RigTree, tá? Através do kernel. Tá? Esse sistema tem vários componentes, como o sistema de entrada e saída, um módulo de condições iniciais, condições de contorno, o módulo que é o grande looping, não o step, que é o grande looping das equações, certo? Que é responsável por todas as discretizações e avaliação das propriedades, tá? Que se conectam com o kernel, que se conecta com o sistema RigTree, tá? E também essa conexão é feita por um programa principal do usuário que utiliza tanto o RigTree como o RigFlow como bibliotecas. Só para ter uma ideia de domínio, né, de malha, por exemplo, eu tenho aqui uma árvore, tá, de células, certo? Onde aqui eu tenho o seguinte, um nó, ou ele é uma folha, ou é uma matriz de qualquer dimensão de nós, certo? E aí, por exemplo, aqui eu tenho aqui a raiz, que é o quadrado inicial, tá? Depois o quadrado à esquerda aqui, ó, esse de baixo aqui, eu tenho essa nova árvore. Esse daqui já é uma folha, porque não foi mais subdividido. Este daqui, ele tem essa subdivisão aqui. E esse último aqui, essa subdivisão. Ele, na verdade, já é na forma de uma matriz, certo? Observe que esse sistema, essa árvore, ela generaliza octree. E também generaliza porque ele funciona em qualquer dimensão. Esse sistema, a dimensão que eu vou fazer a simulação, ele é definido em tempo de compilação. O método é generalizado para a dimensão R2, R1, R2, R3, até R4, se quiser fazer simulação em dimensões superiores, é possível. Bom, propriedades. Como que é feita a discretização? A aproximação das derivadas. Por exemplo, se eu quero fazer a discretização das derivadas com relação a x, por exemplo, digamos que eu tenho propriedades nessa malha que está aqui, definida no centro das células. Tá? Então, no centro dessa célula aqui eu tenho uma propriedade, eu pego mais ΔX e está aqui, é um ponto que faz parte dos meus dados, acima também faz parte dos meus dados, à esquerda está nesse ponto, esse xzinho aqui, porque esse ponto não é um ponto conhecido, um valor conhecido, e eu tenho que fazer algum tipo de interpolação para obter, assim como o ponto aqui de baixo. Né? E como que eu vou fazer isso? Por exemplo, se eu quero calcular Laplaciano de U igual a F, eu faço a discretização tradicional de 5 pontos, tá? Para essa discretização, tá? E eu vou jogar fora essa parte do erro, tenho aqui minha aproximação numérica. Aproximação numérica. Aqui colocando a figura, e em vez de colocar I e J, eu vou pôr à esquerda, à direita, no centro, acima e abaixo, tá? Então, aqui no caso, os valores, eu vou ter coeficientes aqui que multiplicam o L, o C, o R, o T e o B, tá? E esses coeficientes aqui, no caso de UL, eu não conheço o valor, certo? Eu vou ter que fazer uma aproximação
que eu vou fazer uma espécie de uma média, uma combinação linear com os valores na vizinhança, tá ok? Então, minha aproximação final é uma coisa desse tipo, tá? Onde eu tenho, e no caso o B também seria alguma coisa desse tipo, tá? O AB seria uma combinação do linear dos valores aqui embaixo da minha aproximação. Bom, e como que eu faço essa aproximação, essa combinação linear que me dá uma aproximação aqui para o L, tá? A gente faz isso utilizando uma técnica, tá? Que é uma espécie de uma fórmula de Lagrange que utilizando métodos mínimos quadrados móveis, né? Essa técnica consiste no seguinte: eu vou definir minha função f de x como sendo uma combinação linear de funções φ, certo? Onde essas funções φ são funções que são linearmente independentes e suficientemente suaves, tá? Então, se eu tenho um conjunto de pontos x e y, tá? O método dos mínimos quadrados móveis, tá? Consiste em descobrir os coeficientes Cis, tá? Que minimiza esse erro, tá? Onde esses lambda-i's geralmente tem a ver com a distância do ponto x, tá? O ponto que eu quero, que eu tenho, até de um ponto x dado até os pontos x's, tá? Eu posso escrever na forma matricial, como sendo aqui a minha matriz A, onde aqui eu tenho essa matriz aqui, a matriz de pesos, certo? Que depende da distância dos pontos x até o ponto x, certo? Aqui, uma matriz formada pelos elementos da base, certo? O vetor B, que é dessa forma, com o vetor y. Fazendo a decomposição QR, tá? Da matriz A, eu tenho aqui a divisão onde QA gera a imagem da matriz A, que perp é uma base para o núcleo, tá? Então, sabendo que QT transposto A dá R e que perp A transposto dá 0, ok? Com isso, a solução por método de mínimos quadrados móveis é dado por... Deixa eu fazer assim. Desculpa. É dado por C igual a R a menos 1 Q transposto AB, tá? E o erro que eu cometo é a norma de Q perp transposto Y, tá? Ao quadrado, norma I ao quadrado, ok? Agora, o que eu quero fazer? Eu quero aproximar f num ponto x, certo? Onde eu não conheço o valor da função f no ponto x, por uma combinação de valores que eu conheço, por exemplo, nos pontos x's, tá? Eu quero descobrir quem são esses pesos, os wi's, que satisfazem essa equação, ok? Fazendo os cálculos, vai me dar exatamente, eu posso escrever na forma matricial, A transposto W igual a D, onde A é dado por essa matriz, certo? Observe que é a mesma matriz dos métodos mínimos quadrados móveis, e D é este vetor que é a função, a base no ponto x. A solução para esse problema, tá, é W por W, que é um W de x, certo? Que é Q que multiplica essa matriz aqui, D e R, certo? Que expandindo dá isto e isto, tá? Onde isso daqui é uma solução particular do meu problema, tá? Para todo Z, tal, para todo Z, eu tenho que perp Z está no kern de A transposto, portanto,
A transposto vezes Q perp Z dá zero, portanto, para qualquer valor de Z, eu tenho que isso é uma solução para esse problema. Tá? É possível, dependendo de pontos no interior, se X estiver no exterior, é possível escolher valor de Z de tal forma que esses pesos sejam positivos, tá? Geralmente, se X está no fecho convexo dos pontos XY, tá? É possível escolher Z de tal forma que os pesos W estejam sejam todos positivos. E com isso, eu garanto que a matriz da equação de Poisson, tá? Daquele problema inicial, tem solução. Tá? Tem solução única. Tá? E então, outra coisa é que a gente fez uma análise e vimos que escolher Z igual a zero vai me dar exatamente a solução, essa solução particular, que é a solução que vem do método dos meios quadrados móveis. Tá? E, até o momento, nós não vimos nenhuma desvantagem em escolher Z igual a zero. Tá? Inclusive, fizemos uma análise de cálculo de erro, mas uma análise não analítica, mas experimental, e vimos que o erro que é cometido é melhor, ou seja, o tempo computacional para se resolver o sistema é muito melhor escolhendo Z igual a zero, e, além disso, o erro também se mostrou melhor. Aqui um exemplo de uma malha, tá? Uma malha com refinamento. Aqui eu só peguei alguns cortes para vocês verem o refinamento, aqui um corte na direção X, corte na direção Z. Ela tem 4 níveis de refinamento, tá? Essa malha aqui, para ter uma ideia, ela tem, eu acho que 4 milhões de células, tá? Para se resolver as equações de Poisson. E aqui tem a decomposição de domínio, feita uma decomposição de domínio, para vocês terem uma ideia. Cada cor eu posso colocar num nó de processamento para resolver a equação de Poisson, tá? De tal forma que esteja balanceado para resolver o sistema linear. Bom, agora eu vou falar um pouquinho do sistema Higgs-Flow. Tá? O sistema Higgs-Flow, ele tem os objetivos específicos dele, são a simulação numérica de escoamento de fluidos, com as seguintes características: escoamentos monofásico em qualquer dimensão, escoamentos newtonianos e newtonianos generalizados, escoamentos viscoelásticos com técnica de estabilização numérica, com equações constitutivas diferenciais, integrais e fracionárias. E também estamos trabalhando atualmente em escoamentos bifásicos, utilizando a técnica VOF para representar a interface dos dois fluidos. Bom, métodos numéricos. Os métodos numéricos de discretização espaço-temporal, os mais tradicionais que a gente tem de métodos explícitos são o método de Euler explícito, Runge-Kutta TVD de segunda e terceira ordem, método de Runge-Kutta de segunda e terceira ordem. Dos implícitos, nós temos implementado o método de Euler implícito, Crank-Nixon e BDF de segunda ordem. Esquemas de discretização do termo convectivo. Temos alguns métodos já implementados. Esquema central, Upwind de primeira ordem, Quick de segunda ordem, método cubista de segunda ordem. Com relação às equações governantes, aqui eu tenho, no caso, eu tenho aqui a equação da conservação da massa e a equação da quantidade de movimento, tá? Onde aqui T é o tensor viscoelástico, tá? E para que o método seja mais estável, tá? E envolveria aqui
um termo que não que poderia se anular, certo? Que dependeria da viscosidade do solvente, quer dizer, da proporção de solvente no escoamento, tá? Onde beta aqui é a razão da viscosidade do solvente sobre a viscosidade total, tá? RE é o número de Reynolds, tá? Número de Reynolds. Essa equação está escrita na forma adimensional. Aqui são as equações constitutivas na forma diferencial, tá? Essa aqui é a equação do tensor viscoso, tá? Equação do tensor viscoso, e onde DE é o número de Débora, e para cada valor de M de T, tá? Eu tenho modelos diferentes, certo? Por exemplo, para esse valor de M de T, eu tenho o modelo Oldroyd B, esse Giesecke, esse aqui é o PTT linear, tá? Tem PTT exponencial, tem vários outros. PTT generalizado, entre outros. Essa equação é uma equação hiperbólica que para valores de Débora grande, lógico, depende do problema, cada problema tem um valor de Débora limite que acima desse valor o sistema se torna instável, né, numericamente, tá? Para torná-lo mais estável, a gente faz uma mudança de variável. Fazendo a mudança de variável aqui, ó, já diretamente de S para A, essa mudança de variável, tá? Eu tenho essa nova equação, onde opa, desculpa. Pronto. Essa nova equação com o tensor de conformação A. Esse tensor, ele tem algumas propriedades. Ele é um tensor positivo definido, tá? E com isso eu posso fazer mudança de variáveis, por exemplo, como aplicar o logaritmo, raiz quadrada, entre outras mudanças de variáveis, certo? E com isso, fazendo a seguinte decomposição: gradiente da velocidade, dessa forma, ômega mais B mais N a menos 1, tá? Onde ômega e N são tensores antissimétricos, B é um tensor simétrico, tá? Eu posso fazer essa mudança de variável, onde eu tenho aqui a mudança de variável, e essas equações podem ser resolvidas, tá? De tal forma que basta olhar, fazer os cálculos apenas com os autovalores da matriz A, tá? Aqui, nessa nova equação, tá? Eu tenho que lambda são os autovalores da matriz A, O são a matriz formada pelos autovetores, tá? E esta é a mudança de variável, onde eu deixo que o usuário escolha qual mudança de variável que ele vai usar, tá? Ele só precisa me passar a mudança de variável, a inversa da mudança de variável, e a J, que é a matriz jacobiana da mudança de variável. Observe que eu preciso das derivadas apenas com relação aos autovalores, apenas. Essa equação eu posso discretizar dessa forma. No caso, na equação 12, é uma equação totalmente explícita. Eu posso obter Kn mais 1 a partir do valor de Kn, passando para o lado direito, ou da forma implícita, tá? Aqui, no caso, eu estou colocando Kn mais 1, tá? Só que essa equação, tá? Do jeito que está, que é do lado esquerdo depende de Kn mais 1, não é um sistema linear, tá? Porque aqui eu tenho Kn do lado direito, Kn mais 1 do lado direito, e aqui eu tenho Kn mais 1 do lado esquerdo,
tá? Para linearizar, eu preciso fazer uma vetorialização da matriz K, certo? Que eu vou chamar de X, que é, eu pego a matriz K e coloco ela todos, faço por linha, certo? E dessa forma eu consigo resolver o sistema linear AX igual a C e utilizando naquela equação. Exemplos de domínios, por exemplo, aqui um domínio complexo, eu posso gerar o domínio utilizando vários blocos, certo? Aqui, por exemplo, eu fiz essa simulação onde eu tenho aqui um injetor, aqui saída de fluido. Observe que esse problema aqui tem vários problemas embutidos. Aqui tem uma cavidade, aqui eu tenho uma contração, expansão, certo? Aqui contração, tá? É um problema mais complexo que mostra a capacidade do sistema de resolver problemas de microcanais, né? Aqui um exemplo de uma malha refinada, tá? Aqui eu tenho um obstáculo aqui no meio da minha malha e eu tenho uma simulação onde eu tenho minha malha refinada por exemplo, que eu posso refinar na esteira de vórtices da minha simulação, do meu escoamento. Este é um exemplo tridimensional, onde eu tenho entrada de fluido aqui e aqui, saída aqui e aqui. É uma simulação. Esse problema aqui, ele tem praticamente 40 paralelepípedos e 170 condições de contorno. Tá? É uma simulação tridimensional. E aqui eu apresento as linhas de corrente. Problemas que a gente tem trabalhado ultimamente, por exemplo, eu tenho aqui um modelo GPTT, que é o PTT generalizado, certo? Generalizado no sentido de que a equação constitutiva aqui, ó, a matriz M de sigma, tá? Eu tenho aqui essa equação, onde aqui, em vez de ser exponencial, é uma generalização da exponencial, que é dado por E de alfa beta igual o somatório de z elevado a k menos 1 dividido por gama da função gama de alfa k menos 1 mais beta, tá? Observe que se alfa igual a 1 e beta igual a 0, dá exatamente uma aproximação para a função exponencial, tá? Então, nesse sentido, ele generaliza o modelo PTT exponencial, tá? E por isso é chamado de GPTT. Outros modelos que a gente tem trabalhado também são modelos integrais, tá? Como o modelo de Maxwell e modelo de KBKZ, tá? O modelo de Maxwell, ele não é invariante, portanto, ele não é muito utilizado, tá? E o modelo mais utilizado é o modelo KBKZ, que é dado por essa expressão, onde B é o tensor de Finger, tá? E o tensor tal é dado por essa integral de menos infinito até t, tá? Outro problema que nós temos trabalhado também é um problema de eletroosmose, tá? Onde eu tenho uma simulação de escoamento de fluidos onde eu não tenho nenhum tipo de motor. Por exemplo, eu tenho um microcanal, tá? Por exemplo, como que é o shape de escoamento dentro de um chip de computador, tá? Esse escoamento, por exemplo, não tem nenhuma bomba para fazer com que o fluido se movimente, tá? Então, existe um campo eletromagnético, F, certo? Com o potencial, onde tem o potencial φ e psi, certo? Que satisfaz essas duas equações, tá?
E N aqui, no N mais e N menos, são os campos iônicos positivos e negativos, tá? Nesse modelo aqui aparece outro número adimensional, que é o número de Peclet. Por exemplo, no problema de eletroosmose, como o campo potencial o campo eletromagnético é colocado nas paredes, principalmente nas paredes, tá? Que faz com que o fluido se movimente, tá? A resolução perto das paredes é muito importante, tá? E aí nós temos que fazer, por exemplo, com que a nossa malha seja refinada muito perto das paredes. Aqui um exemplo, essa figura de cima, eu tenho aqui 8 níveis de refinamento. Tá? Esse aqui é um exemplo de uma contração-expansão, tá? Que tem aqui 4 níveis de refinamento. Aqui um exemplo de que a gente está trabalhando ultimamente, de escoamento viscoelástico bifásico, onde eu posso ter fluidos viscoelásticos em uma fase, newtoniano na outra fase, pode ser newtoniano nas duas fases, viscoelástico em uma fase, newtoniano na outra, ou pode ser viscoelástico com modelos distintos nas duas fases. Tá? Esse aqui é um exemplo de uma cavidade, onde eu tenho que a tampa se movimentando, tá? Com uma velocidade prescrita. Tá? E aqui eu tenho uma bolha de fluido viscoelástico dentro de um fluido newtoniano, e esse é o movimento e a interface entre as fases. Bom, aqui eu tenho alguns artigos que esse sistema já desculpe novamente, aqui eu estou com dificuldade aqui na minha... Alguns artigos que nós já publicamos utilizando esse sistema, né? O primeiro artigo foi em 2019, tá? Falando do sistema como um todo. Depois, artigos sobre eletroosmose. Esse artigo aqui sobre modelos viscoelásticos diferenciais. Este artigo sobre modelos viscoelásticos integrais. Tá? Este artigo aqui, desculpa, eu falei errado. Este aqui que é o artigo sobre modelos diferenciais. Este aqui é um artigo que vai tá para publicar, já estamos fazendo a prova, tá? Sobre o modelo GPTT, tá? E agora eu vou mostrar algumas simulaçõezinhas. Aqui eu tenho a simulação daquele canalzinho, tá? Onde aqui os vetores aqui eu tenho um campo de vetor, onde eu tenho aqui todos os vetores com tamanho, certo? A cor indica a intensidade também, tá? Praticamente aqui não se vê nada. Então, nós fizemos uma simulação com todos os vetores de mesmo tamanho, somente com a cor mudando para... Aqui todos os vetores têm o mesmo tamanho,
E está mudando. Aqui, por exemplo, está vendo a circulação aqui numa cavidade, certo? Os cantos têm os vórtices nos cantos, tá? Está injetando fluido por aqui e por aqui, saindo fluido por aqui e por aqui. Aqui eu tenho um problema da contração-expansão, contração-expansão, tá? Por isso que contração e expansão são muito importantes, né? Principalmente para modelos viscoelásticos e principalmente em microescala. Deixa eu rodar de novo. Esteira. Aqui um exemplo da esteira. Aqui é uma esteira, pois aqui nesse caso aqui eu tenho 4 domínios, tá? Esse quadradinho não pertence ao domínio, e eu estou fazendo uma simulação em torno disso para poder ver a esteira de von Karman em torno atrás do quadrado. Aqui eu tenho um problema. Aqui uma bolha, uma ascensão de uma bolha, tá? Com um número de reinos baixo, fazendo com que a bolha não se deforme muito, tá? Aqui ela vai ter um formato elipsoidal, ela vai ter um formato elíptico, ela se deforma um pouco apenas. E aqui ela vai ter um formato... Agora não estamos vendo não, Castelo. Não, vocês não conseguiram ver? Não, agora está tela preta. Tela preta? É. O que vocês querem que eu faça? Sei. Não estou vendo nada. Por que aconteceu a tela preta? Deixa eu parar a apresentação e voltar de novo. Estão vendo novamente? Estão vendo agora? Estamos vendo. Tá. Então, essa aqui é uma simulação com um número de reinos moderado, onde tem a deformação da gota e ela fica no formato elipsoidal. E, finalmente, uma simulação que tem um formato mais... que ela tem um formato que ela tem uma espécie de uma cavidade atrás, né? Porque o número de reinos é mais elevado. Tá? E só para...
aqui é o problema da cavidade, bifásico, viscoelástico newtoniano. Aqui é aquele problema tridimensional, onde eu mostro as linhas de corrente, onde eu fiz apenas um cortezinho das linhas de corrente no centro dos canais, certo? Para ter uma ideia do como é o escoamento, tá? É tridimensional, mas em microcanais. Tá? Pronto, eu acho que praticamente isso que eu tinha para apresentar. E aí, Castelo, obrigado. Obrigado pela apresentação. Um show de apresentação, Castelo. Parabéns. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário a fazer ao Castelo? Está aberto o áudio para todo mundo. Enquanto alguém pensa sobre isso, deixa eu falar uma coisa, Castelo. Primeiro que eu não conhecia esses metros mínimos quadrados móveis. Para mim é um conceito diferente, né? E agora, quando você faz aquele sistema hiperbólico, quando você faz aquela mudança de variáveis para preservar altos valores, o cálculo dos altos valores daquela matriz não fica complicado, não, Castelo? Embora seja mais caro fazer esse tipo de mudança variável, né? Porque, olha só, depende do tamanho do tensor, tá? Se eu estou em R2, a matriz é 2 por 2. Então, tem que fazer um cálculo de uma matriz, 2 por 2, certo? Tem que calcular alto valor 2 por 2. Se eu estou em R3, já é uma matriz 3 por 3, certo? Então, são 3 autovalores apenas. Ah, tá. Não é complicado. Mas isso eu tenho que fazer para cada célula do domínio. Tá? Então, a decomposição do domínio paralelismo, nesse caso, é importante para você agilizar. E por que, embora seja mais caro, é imprescindível? Porque, por exemplo, dependendo do tipo de problema, coisa que você consegue simular até com o número de Déboras menos do que meio, às vezes você consegue simular com o número de Débora até 50. Tá. Mas o seu algoritmo tem algumas partes paralelizáveis, outros são sequenciais, não? Ele é paralisado por decomposição do domínio, certo? Sim. Dentro de cada domínio é sequencial, certo? Aham. Então, por exemplo, se você estiver usando um cluster com, digamos, 200 nós, você pode dividir seu problema em 200. Agora, se o seu problema não é muito grande, não compensa você dividir em 200, porque o custo da comunicação é maior do que de resolver o problema. Acho que você ficou mudo. Eu estou desligando aqui, Castelo, porque é um barulho aqui ensurdecedor, não estou ouvindo direito. Alguém tem alguma pergunta ao Castelo? Eu tenho uma, Mauro. Sim, pode fazer. Castelo, vem cá, que tipo... Bom, em primeiro lugar, parabéns pela palestra, muito interessante, realmente. Uma curiosidade, que tipo de outflow conditions você normalmente usa nessas simulações? Outlet conditions. Olha só, geralmente a gente utiliza pressão prescrita e velocidade, condição de Neumann. Tá. Ok. E deixa eu te fazer uma outra pergunta, assim. Se você tiver... Como é que o teu
o teu modelo, o teu sistema, ele se compara com modelos mais clássicos, se eu tiver num sistema mais simples, né? Porque o sistema é super complicado. Você está com um sistema multifásico, extremamente complicado. Mas, em princípio, eu poderia querer usar teu sistema para resolver, por exemplo, um canal tradicional, um canal viscoelástico, por exemplo. Isso, mas com, sei lá, com um equipamento viscoelástico, por exemplo. Como é que ele compara com os métodos mais usuais, assim? Na verdade, você tem que mostrar inicialmente que seu método funciona para esses problemas tradicionais, certo? Então, por exemplo, a primeira coisa que você tem que fazer nos artigos é mostrar, por exemplo, a ordem de convergência do seu método, tá? É lógico que se você tem um canhão para matar um mosquito, é lógico que o custo é maior do que um problema feito, um problema mosquito para matar um mosquito, né? E então é o preço que se paga, né? E eu, por exemplo, eu dou a possibilidade para que o método seja adaptativo espacialmente, né? Então, para isso, o custo, por exemplo, de se resolver, de se calcular os pesos e tudo mais, usando métodos de metros quadrados móveis, tá? É maior do que se a gente fosse utilizar os métodos tradicionais para problemas simples, tá? Por outro lado, para facilitar isso, a gente resolve, a gente tem uma espécie de um stencil, tá? Para cada ponto, a gente tem um stencil. E a gente não vai calcular a cada passo toda vez que eu vou calcular esses pesos. Esses pesos são calculados uma única vez. Ok, isso reduz o custo. Tá bem. Obrigado, mais alguma pergunta para fazer, observação para fazer o castelo? Bom, quem quiser, o assunto do castelo é um assunto muito interessante, ele tem projeto aí com a Petrobras para desenvolver esse tipo de coisa, é interesse da Petrobras. Atualmente não tenho mais, mas atualmente não tenho mais projeto com a Petrobras. Ah, não? Então, como eu. Atualmente não. Mas toda essa parte de tratamento de viscosidade é uma coisa bastante interessante, muito estudada, e é um assunto bastante interessante, sofisticado, porque você consegue malha muito refinada, Castelo, com isso, com esse método. Você vai ter um ordem 2 aí, né? Você está falando de ordem de convergência? Ordem 2. Isso, ordem 2, né? Ordem 2. Isso. Tá excelente. Embora eu consiga aproximações das interpolações da ordem que eu quiser. Tá? Então, dependendo do stencil, eu posso, por exemplo, utilizar diferenças finitas compactas, que eu posso utilizar ordem maior do que 2, por exemplo. É possível fazer com diferenças finitas de ordem 4, interpolações de ordem 4. Com isso, meu método pode ter ordem 4. Sim, sim. Tá? Tem um Range-Kutta também. Terceira ordem. Posso usar um Range-Kutta de ordem 4. Ok. Eu quero agradecer aqui ao Castelo, um prazer receber o Castelo aqui, um show de apresentação. Muito obrigado, Castelo, pela sua participação aqui. Espero ter em outras palestras aí. Fiquei muito contente de ver e ver a sua palestra, e ver o que você está fazendo, a quantidade de trabalho, apresentação e citações que você tem. Fico feliz por você. Parabéns. Obrigado, hein, Castelo? Obrigado. Eu passo por